Muito bem, meus caros, olha só, tivemos um encontro no qual nós pegamos a parte geral, a apresentação desse fundamental tema sobre o controle ou as formas de controle que são exercíveis sobre a estrutura administrativa e a forma de agir da administração. Eu fiz uma ressalva com vocês de que todas essas formas de controle, senhores, são exercíveis sobre a estrutura da administração do Poder Executivo, que é a administração que a gente mais conhece, né? Aquela administração que aparece mais na nossa cabeça, mas também sobre atos, processos, decisões, procedimentos administrativos das estruturas administrativas do Poder Judiciário e estruturas administrativas do Poder Legislativo. E aí eu tinha até pedido para vocês fazerem uma associação, né? Vocês lembram, vocês conhecem aquele símbolo Yin Yang, né? Da filosofia japonesa, aquele símbolo que fala aqui, né? Aliás, que fala não, né? Um lado do símbolo é composto pela cor preta, o outro lado desse símbolo é da cor branca. Agora, na cor preta tem uma bolinha branca e na cor branca tem uma bolinha preta, certo? Então, eu havia feito um comentário várias aulas atrás, muitas pessoas disseram que deu certo na cabeça delas, que é o seguinte: quando a gente fala de poder executivo, o poder executivo tem uma cor só. Por exemplo, ele é inteiro da cor preta, tá? Então, o poder executivo só exerce funções, atribuições e competências administrativas, tá? Algumas delas são de natureza política, outras são meramente administrativas, mas tudo é atribuição administrativa. Agora, poder judiciário e poder legislativo, eles têm as duas cores, digamos assim. Poder judiciário exerce a função jurisdicional, mas ele também exerce funções administrativas. Por quê? Porque um tribunal, uma vara, né, um tribunal superior, né, todos eles, para que eles possam entregar para a população a chamada prestação jurisdicional, esses poderes também precisam funcionar administrativamente, certo? Então, fazendo uma analogia, é como se vocês pensassem na Nestlé, na Petrobras, né? Petrobras não, é porque senão vocês vão ficar pensando em sociedade de economia mista, né? Pensem na Nestlé, pensem nos postos Shell, certo? Pensem numa Rede Globo, beleza? Então, qual é o objetivo principal da Rede Globo, né, dos postos Shell, da Nestlé? O objetivo principal deles na Rede Globo é colocar programas na televisão para a gente assistir. Nos postos Shell é colocar combustíveis nos postos para a gente abastecer os carros. Na Nestlé é produzir e vender chocolates, balas, né, leite, essas coisas para a gente consumir. Agora, na estrutura da Rede Globo, na estrutura dos postos Shell, na estrutura da Nestlé, para que eles possam cumprir esse objetivo principal, esse objetivo finalístico. Como é que eles fazem? Ué, todos eles precisam ter um presidente, uma estrutura de diretores, vários gerentes, um imóvel onde vão instalar suas máquinas, seus equipamentos, precisam ter dinheiro para pagar as coisas, precisam ter empregados, funcionários, certo? Então, veja, a Nestlé, os postos Shell e a Rede Globo têm uma função finalística, certo? Que são essas que eu comentei, mas eles também exercem funções administrativas, que são essas que eu acabei de falar agora. Administrar os próprios bens, administrar dinheiro e administrar os próprios empregados. Joia? Então é como se fosse isso.
Então, gente, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo é como se fossem a Nestlé. Eles têm uma função principal: vender chocolates e alimentos, certo? Então, essa é a sua função finalística, sua função típica. Mas eles também exercem a função de auto-administrarem-se, porque senão eles não conseguem existir. A Nestlé não consegue existir sem um imóvel, sem máquinas, sem energia elétrica, sem comprar matéria-prima, sem ter empregados, sem ter um presidente, diretores, gerentes, veículos, não consegue. Então, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário também são assim, porque eles entregam a prestação jurisdicional. No caso do Judiciário, eles entregam as atividades legislativas. No caso do Legislativo, então digamos que isso aqui seja uma cor branca, mas eles também auto-administram sua própria estrutura, seus próprios bens, seus próprios agentes. Quando eles fizerem isso, eles também praticam atos administrativos, decisões administrativas e processos administrativos. Joia? Então, hoje, aprofundando mais nesse tema fundamental, vamos conhecer, senhores, as classificações que são definidas para as atividades administrativas ou, como comumente a gente fala para os concursos, classificação das formas de controle sobre a administração, ou a administração do Poder Executivo, ou a administração do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e tudo mais. Beleza? Então, bora trabalhar! Vamos lá, meus amigos! Esse aqui é o texto que eu havia deixado para vocês, que eu já deixei para vocês, melhor falando, né? Lá na plataforma, para vocês baixarem e a gente ir trabalhando junto, agora, na hora da aula, certo? Bom, eu vou preenchendo aqui e vocês vão, né, completando de vocês aí, olha só. Então vamos começar a falar das classificações. Eu estou explicando para vocês aqui, senhores, que as formas de controle sobre a administração pública e suas manifestações vai decorrer sempre e obrigatoriamente de previsões expressas. Aqui, ó, previsões expressas da Constituição Federal. Tá vendo? Então, gente, nós não temos outras formas ou outras fontes que definam ou prevejam controles sobre a administração. Esses controles, essas formas, são feitas, todas elas, na estrutura e na previsão do texto constitucional. Ok? Do texto constitucional. Joia? Bom, na Constituição, nós temos o seguinte, gente. Bom, aqui eu só estou recordando que nós tivemos a live, a aula sobre controle e introdução, e lá é o raio-x desse texto da Constituição. Lá é a previsão completa do texto constitucional. Ok? Joia? Aí aqui, meus caros, vamos então começar a ver as classificações. Primeira coisa, gente, primeira coisa, sempre vai aparecer como questão de prova, questão de análise, questão de domínio da matéria, o momento que a Constituição estabelece que deva ser feito um controle. Quando a gente fala de um momento, meus amigos, o que eu estou falando para vocês é que pode ser uma forma de controle que ocorra antes, certo? Antes do ato, da decisão ou do processo começar. Então a gente fala de controle preventivo ou prévio, né? Controle antes. Nós temos também controle chamado de
concomitante. Controle concomitante, senhores, significa dizer que haverá um mecanismo de controle durante a edição ou a execução do ato, da decisão ou do processo administrativo. Ele é concomitante, ele vai acontecendo junto. E nós temos também um controle chamado de controle posterior. Controle posterior significa dizer que nós vamos fazer um controle depois que o ato, a decisão ou o processo foram editados. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso texto. E peraí que o texto saiu do esquadro, acho que está muito aumentado. Será que é isso? Vou diminuir aqui um pouquinho. Ups. Aqui ficou bom, né? Deixa eu ver como é que ficou. Não, continua estourando. Né? A reguinha saiu do lugar. Pronto. Aqui agora acho que deu, né? Deixa eu ver. Deu. Vamos lá então, gente. Então agora trabalhando as formas. Olha lá. Então quando a gente fala de um controle preventivo, qual é a ideia da Constituição, senhores? O que ela está querendo? Controle preventivo é chamado de controle que antecede a expedição do ato, decisão ou início do processo. Então, o chamado controle preventivo é o controle prévio. Joia? E aqui a intenção, senhores, é evitar que haja risco ou dano ao que, senhores? Risco ou dano a interesses públicos, interesses da coletividade ou aos bens, direitos e finanças públicas. Então, quando se falar de formas de controle preventivo, quer dizer que nessas formas ainda não há o ato, não foi editada a decisão, nem iniciado o processo. Então, nestas formas, senhores, nada está acontecendo ainda, certo? Então, se eu quisesse, por exemplo, ilustrar aqui para vocês, eu falaria para vocês o seguinte, preste atenção. Quando a lei vai falar sobre um ato, uma decisão ou um processo administrativo, a lei define quem é que pode praticar esse ato, essa decisão ou esse processo. Aquilo que a gente chama de quem é o agente competente. Então, a definição da competência é uma forma de controle prévio ou preventivo, porque através dele a lei vai dizer quem é que vai poder praticar aquele tipo de coisa, justamente para prevenir que pessoas não capacitadas, pessoas não habilitadas da estrutura da administração venham a fazer a coisa. Porque se a pessoa não é capacitada, se a pessoa não é habilitada, provavelmente ela não conseguirá fazer aquilo do jeito, na forma e na finalidade que a lei pretende. Também, amigos, quando a lei define a finalidade específica para cada ato, né, decisão ou processo. Então, tudo aquilo que a lei fixa, que deve ser observado, deve ser respeitado para que então a coisa possa ser feita, são mecanismos de controle preventivo. E aí,
você pode exercer o que você quiser na sua cabeça. Deixa eu expandir um pouco sua visão. Quer ver? Por exemplo, gente, quando a gente fala das finanças do Estado, a gente sabe que o Estado precisa operar por leis orçamentárias. Aí vem a Constituição e fala o quê? Que o chefe do Poder Executivo deve mandar o seu projeto futuro de orçamento para o Poder Legislativo para que ele possa analisar, corrigir e autorizar. Então, quando a gente disser que cabe ao Legislativo a competência de receber, analisar e autorizar o futuro orçamento, quer dizer que o orçamento ainda não existe. Então, isso é uma forma de controle prévio ou controle preventivo ao orçamento. Quando a gente lê na lei, por exemplo, lei de licitações, tá? Que diz o seguinte: para que a estrutura administrativa possa alienar, possa vender imóveis pertencentes ao Estado, é necessária a prévia autorização do Poder Legislativo. Veja só, gente, quando a gente tem essa previsão, quer dizer o quê? Quer dizer que antes de poder vender uma coisa, antes de poder vender um imóvel, é necessário que o Poder Legislativo analise e autorize. Então, isso é mais uma forma de controle prévio, controle preventivo. Perceberam? Então, aquilo que acontece antes. E aí, você pode dar margem à sua imaginação e à sua capacidade de interpretação. O presidente da República, quando vai viajar para o exterior, o que ele precisa? Prévia autorização do Poder Legislativo. Então, pronto. Controle prévio ou preventivo. Beleza? E assim você consegue, né, desenvolver um raciocínio que te permita depois analisar todos os casos possíveis e interpretá-los corretamente. Já é? Dando sequência aqui, senhores, vamos lá. A segunda forma é aquilo que a gente chama de controle concomitante. Controle concomitante, meus caros, é aquele controle que vai ser feito quando, hein? Controle concomitante é um mecanismo ou uma forma de controle que ocorre durante a edição ou execução do ato, decisão ou processo administrativo. Então aqui vai acontecendo, gente, durante. Posso dar alguns exemplos? Quer ver? Olha só. Já que eu falei de orçamento, já que eu falei, né, das finanças públicas, a gente tem que observar que a Constituição, por exemplo, vai ter lá uma previsão que diz o seguinte: durante o ano, durante o chamado exercício fiscal, o Poder Executivo precisa encaminhar ao Legislativo, ao Poder Legislativo, os diagnósticos, né, as comprovações de execução, de realização de finanças, de gastos e de pagamentos. Então, isso é um controle que é concomitante. Perceberam? No campo da estrutura da administração, nós temos, por exemplo, os chamados atos complexos, né? Que são o que, senhores? São atos administrativos que envolvem necessariamente dois agentes ou órgãos distintos. Um deles vai realizando a coisa e outro, que é superior àquele, né, vai fiscalizando e controlando. Então aqui estaremos falando de formas de controle concomitante, controles que vão acontecendo durante. E aí, gente, vocês vão conseguir perceber mecanismos de controle concomitante quando a lei previr
dois agentes ou órgãos distintos para a execução ou realização de um ato, decisão ou processo. Joia? E da mesma lógica, na mesma linha de raciocínio, o chamado controle repressivo. Controle repressivo, senhores, será uma forma de controle sobre aquilo que já foi feito. Aquilo que já foi editado ou concluído. Nesses casos, o que a gente tem como regra geral é o seguinte: a lei prevê que a eficácia ou legalidade do que foi feito dependerá de posterior análise e manifestação de outro órgão ou poder, certo? Então aqui vamos falar de um controle posterior ou repressivo. E aí eu vou falar para vocês agora algumas ideias para que vocês anotem e passem a realizar uma interpretação na hora da prova. Quando, por exemplo, a lei diz o seguinte: após a conclusão do concurso público, haverá a necessidade de o chefe daquele poder ou entidade homologar o concurso que foi feito. Perceberam? Então, quem fez o concurso foi a comissão. Quem fez o concurso foi um órgão de concursos. Aí saiu recursos, tal, não sei o que, provas, né? Calor, xingamento, garrafa d'água, lanchinho, beleza? E aí, depois de tudo isso, nós teremos, então, a lista dos aprovados, com, né, o resultado final de tudo que aconteceu, quem, né, quantas pessoas participaram e tudo mais. Isso vai para as mãos do chefe daquela entidade ou poder e caberá a ele olhar tudo que foi feito e falar: ah, eu homologo. Então, quando a gente vir na lei expressões do tipo, né, caberá, né, a fulano de tal homologar, aprovar, confirmar, né? Tudo isso representam formas de controle posterior ou repressivo. Só que aí nós temos ainda mais um elemento aqui. O outro elemento representa aquilo que a Constituição impõe ou exige de conduta, de prática de um agente, no qual ele deva se submeter a outro, depois que ele fez a coisa. Quer ver? O presidente da República, em 2023, é o grande responsável pelo orçamento federal de 2023. Então ele conduziu, ele presidiu, ele deu a ordem para as coisas irem sendo feitas. Aí vira o ano para 2024, o que o presidente tem que fazer? Está na Constituição. Depois de encerrado o exercício, o presidente da República deverá apresentar sua prestação de contas anual ao Poder Legislativo. Perceberam? Então, sempre que nós tivermos a obrigação que a lei impõe de um agente concluir o que ele está fazendo e submeter a outro, isso vai ser uma forma de controle repressivo. Matou? Tranquilo por enquanto, né? Tranquilo. Vamos lá. Dando continuidade aqui, meus amigos, olha só. Depois que a gente vê, depois que a gente analisa, né, estes elementos,
A outra coisa que surge em provas é essa questão relativa ao controle diante do modelo administrativo ou do modelo teórico de administração. A gente conhece bem, a gente estuda, que bem no início, na época da Europa medieval, que correspondeu, né, aqui no Brasil, ao chamado período imperial ou período do império, período em que o rei esteve aqui no Brasil e depois também deixou, né, seu sucessor exercendo monarquia. Então, quando a gente fala do modelo patrimonialista, o importante é saber que não havia mecanismos de controle de qualquer uma das formas, tá? Sujeição, limitação, né? Ou limitação, né? Sujeição ou limitação a todas as formas de manifestação do dirigente, rei ou, como é que a gente pode chamar também, né? Soberano. Joia? Por isso que se falava nessa época de uma coisa que a gente tem que lembrar, que se chama de absolutismo. Então, no período patrimonialista, lá na Europa medieval, é o período do feudalismo, dos reis, certo? Que foi até o final do século XVIII, tá? E aqui no Brasil, o período imperial foi até um pouquinho mais além, né? Então, no mundo, até século XVIII, no Brasil, até século XIX, ok? Então, nessas formas, senhores, a gente não tinha qualquer forma de controle sobre aquilo que o chefe, o soberano, o rei, né, fazia, praticava, e todas as formas de poder estavam nas mãos dele. Aí veio, a partir do final do século XVIII na Europa e começo do século XX no Brasil, nós tivemos a introdução do chamado modelo burocrático, também chamado de modelo racional positivo, modelo da racionalidade legal, modelo legalista. Então, são várias formas de falar a mesma coisa, tá? O que é esse chamado modelo racional positivo, modelo da racionalidade legal, modelo legalista, senhores? É o modelo que foi atribuído a Max Weber e por conta disso também é chamado de modelo V. Deixa eu colocar o W em respeito ao homem, né? VB. Oh, meu Deus do céu. VB. Modelo weberiano. Nesse daqui, senhores, o poder e todas as formas de seu exercício decorrem de prévia e expressa lei. E por conta disso, já que agora o poder não é um bem pertencente ao rei, mas o poder agora pertence à lei, a lei vai definir as formas, regras e critérios de controle. Só que o que era muito comum no modelo weberiano era
né, dar ênfase ao controle concomitante, pois burocracia é, digamos assim, tá? Sinônimo de realização. Realização e ênfase nos processos e procedimentos. Então, não havia uma grande preocupação, não havia um foco com o resultado final. Então, o controle posterior, o controle repressivo, não existia com tanta ênfase. Então, havia o controle preventivo e o concomitante. Essas duas formas aconteciam, mas o controle posterior, também chamado de repressivo, até existia, senhores, mas não era a ênfase, tá? Então não havia muita previsão. Ou quando havia previsão, não havia ênfase no resultado, naquilo que foi feito ou produzido pelo Estado, certo? Então a grande jogada aqui era de fato, né, manter o controle, focar o controle nos processos, nos meios, na realização da coisa, né, na fabricação da decisão, do ato e tudo mais. Depois, senhores, veio o chamado modelo gerencialista na Europa medieval, com o iluminismo, a partir da Revolução Francesa. Aliás, perdão, isso aí foi a introdução da burocracia, perdão. Na Europa, foi com o New Public Management de 1978, com Margaret Thatcher na Inglaterra, e no Brasil, 1998, com a edição da Emenda Constitucional 19, posterior à conclusão dos trabalhos do Programa Nacional da Desburocratização, da realização do PEDRAI, né, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que tiveram início praticamente em 1990 e se concluíram em 1998 com a edição da Emenda 19, como comentei. Então aqui, senhores, com a vigência do modelo gerencialista, são mantidos e muito relevantes os controles preventivo e concomitante, mas são criados e tidos como prioridade os mecanismos de controle posterior, controle não, né? Controle. De controle posterior ou repressivo. Por quê, gente? Porque com o gerencialismo, a ênfase da administração, tanto para os seus atos, suas decisões e seus processos, passa a ser a eficiência, qualidade
e segurança daquilo que a administração edita como ato, decisão ou processo. Então aí a gente já passa a ter o controle repressivo difundido da forma mais ampla possível, e não só ele passa a ter todas as suas formas de previsão, como ele também passa a ser a prioridade, joia? Então, aqui a gente pegou, né, as formas de controle a partir da evolução dos modelos administrativos ou de administração. Joia? Muito bem, compreendido isso, né? A lei, então, passou a falar, senhores, sobre o que vai acontecer com esses atos, esses processos e essas decisões a partir daquilo que seja controlado. Beleza? Então a gente passa a ter agora algumas previsões de controles nos seus três momentos, né? Preventivo, concomitante e repressivo. Então vamos fixar isso bem. Durante o modelo patrimonialista, não interessa se é Europa, se é Brasil, é correto afirmar que não se previa, não havia mecanismos de controle sobre as formas de manifestação da administração pública e do governante. Não havia. Depois, com a introdução do gerencialismo, da burocracia, né, a gente passa a ter de cara as duas primeiras formas de controle. O controle preventivo, porque agora tudo depende de uma prévia autorização em lei, para que qualquer coisa que envolva administração possa ser feito. E também a introdução do chamado controle concomitante. E por que a gente pode afirmar com segurança que durante o período burocrático o controle concomitante era o mais importante? Por quê? Porque o modelo burocrático dá uma maior ênfase ao processo de fazer, ao processo de decidir, ao processo de cumprir processos e procedimentos. Beleza? Então, modelo patrimonialista, nada. Modelo burocrático vem com tudo já, né? Já vem com controle preventivo ou prévio e controle repressivo, controle concomitante. E o controle concomitante é a ênfase no modelo burocrático. Quando a administração progride para o modelo teórico gerencial ou gerencialista, que na Europa a gente chama de New Public Management, e aqui no Brasil apenas de gerencialismo, então as duas primeiras formas de controle são preservadas, porque elas são muito importantes. Só que o controle é aprimorado, no qual vamos introduzir agora ênfase no controle posterior, ênfase no controle final, ênfase no controle do resultado. Isso daí a gente até chama de accountability, que a gente viu e estudou na primeira aula que já tivemos aqui sobre a introdução dos mecanismos de controle. Então lá nós analisamos aquilo que a gente chamou de accountability horizontal e accountability vertical. Accountability horizontal é o controle realizado pela população, por outro órgão. Horizontal é de um órgão controlando o outro. Joia? Como ocorre, por exemplo, quando o presidente da República, que preside um órgão chamado presidência, remete suas contas para o Congresso Nacional, que é outro órgão. Então, horizontal é controle feito de órgão sobre órgão. E nós vimos que existe a chamada accountability vertical, que é o controle que a sociedade exerce, o
povo exerce, o cidadão exerce, sobre a administração e suas formas de manifestação. Professor, por que a administração, o povo sobre a administração é vertical? Porque no gerencialismo, o povo está acima do Estado, né? O povo é a razão de existir do Estado, beleza? Bom, visto isso, meus caros, o próximo passo aqui na nossa evolução é finalmente começarmos a falar sobre o objeto daquilo que vai ser controlado, tá vendo? O objeto. Então, falar do objeto significa falar, né? Aliás, do objeto não, né? Primeiro dos efeitos, vai? Vamos primeiro falar dos efeitos, joia? Então, quando a gente falar de um controle de invalidação, estamos falando aqui, senhores, que esse é um controle, né, de validade. E falar em controle de validade é o mesmo, é o mesmo que falar em controle de legalidade, porque só é válido aquilo que cumpriu, aquilo que respeitou tudo que estiver previsto e determinado na lei. Joia? Então, quando a gente falar de nulidade, por exemplo, aqui estamos falando que há uma ilegalidade na edição ou execução do ato, decisão ou processo. Então, nulidade quer dizer que existe uma ilegalidade. E o pior de tudo, gente, significa dizer que essa ilegalidade ocorrida não admite sua correção. Em outras palavras, significa dizer que não admite convalidação. Beleza? Por quê? Ou porque a lei não permite expressamente. Joia? Professor, como é que eu vou identificar uma ilegalidade que a lei não permite que seja corrigida? Você vai perceber isso quando a lei disser que é causa de nulidade absoluta. Então, falar que é uma causa, quando a lei disser se acontecer isso, é uma nulidade absoluta, o que a lei está dizendo é que se ocorrer aquilo que ela está falando, não vai ser permitido corrigir posteriormente, não vai ser permitido manter os efeitos, manter aquilo que o ato gerou, a decisão gerou ou o processo produziu. Não vai dar, vai ter que jogar tudo fora. Agora, quando dissermos que existe uma anulabilidade, quer dizer que a lei expressa ou tacitamente permite a correção, permite a convalidação. Joia? Por isso é que nós temos que observar quais são as convalidações que a lei permite. Joia? A lei, ali não, a lei permite convalidar por, em primeiro lugar, ratificação. E quando a gente falar de ratificação, aqui ó, né? Ratificar, quer dizer que
bastará mera confirmação do ato, decisão ou processo. E aqui nós vamos ter, gente, um caso muito emblemático e que é muito explorado nas provas. Quando o subordinado faz algo que é de competência do seu superior, estará ilegal por vício de competência. Mas será possível convalidar, através de mera ratificação feita pelo superior hierárquico, né? Então, o superior hierárquico vai ver aquele ato que está ilegal, vai refletir naquela hipótese e depois ele vai falar o seguinte: é melhor eu confirmar esse ato, joia? Então, quando nós tivermos convalidações, quer dizer que uma primeira forma seria a mera confirmação, ratificação. A segunda, a gente chama de retificação, que é o quê? É a correção daquilo que foi feito ou através do seu refazimento ou pela edição. Desculpa, escrevi tudo errado. Ou pela edição de outro ato ou decisão que corrija. Quer ver o exemplo? Foi publicado edital do concurso, porém, esqueceram de reservar vagas para as medidas de ações positivas, né? Então, o edital não previu vagas reservadas para portadores de deficiência, para etnias, para raças, beleza? Aquele edital que não previu, ele está inválido, ele está ilegal. Mas é possível convalidar, editando posteriormente uma retificação. Beleza? Outra forma é o saneamento, que se dá pelo cumprimento de uma obrigação ou providência posterior que corrija aquilo que foi feito de errado. Joia? Qual seria um bom exemplo aqui, meus amigos, de saneamento? Quer ver? Para você enxergar a diferença para a retificação, tá? Na retificação, quem retifica é a própria administração em cima do próprio ato. No saneamento, pode ser outro. Quer ver? O sujeito construiu uma casa, ela já está pronta, mas ele não tirou prévio alvará de execução de obra. Não, ele não fez. Ele não obteve. Mas a casa já está pronta. A lei autoriza construir uma casa sem prévio alvará de execução de obra? Não. E aí, o que agora essa pessoa tem que fazer? Derrubar a casa, pegar o alvará e construir de novo? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa pessoa vai na prefeitura,
paga uma multa prevista em lei. Daí então, a administração municipal pega a guia da multa paga, grampeia no processo daquela casa e diz: o particular, né, o proprietário da casa, cumpriu uma obrigação posterior, que é o pagamento da multa, para sanear a falta da prévia licença. Joia? E uma última forma possível é a conversão. Quando a lei permitir expressamente que um ato com vício possa ser transformado em outro que não exija aquilo que deu causa ao vício. Joia? Então aqui, meus amigos, um ótimo exemplo explorado em provas é o seguinte. Vamos imaginar que uma prefeitura tenha sido seduzida, digamos assim, né, por uma ONG maravilhosa que cuida da população de rua. Essa ONG faz um trabalho tão bom, mas tão bom, que a prefeitura falou: eu quero essa ONG aqui no meu município funcionando, eu quero, né? E aí então o prefeito vai lá e publica no Diário Oficial do município: estou oferecendo para a ONG a concessão de uso de vários imóveis municipais públicos que estão em desuso. Sabe qual é o problema, gente? Concessão de uso exige obrigatoriamente licitação. Está na Constituição. Então, não tem como corrigir esse ato sem, né? Não tem como fazer uma licitação posterior para que alguém vença. Não existe isso, né? Não tem. Mesma coisa o sujeito que toma posse e que não tem concurso público. Tem como resolver isso aí? Se ele for agente efetivo? Não, né? Ah, vamos fazer um concurso para ele agora que ele já está no cargo. Não, não é assim que funciona, né? Então, nesse caso da licitação, não tem o que fazer. Mas o prefeito quer manter aquela ONG funcionando. Sabe o que o prefeito faz? O prefeito vai lá e publica uma conversão. Ele bota no Diário Oficial, onde se lia concessão de uso, que exige licitação, mas eu esqueci de fazer, passaremos a ler autorização de uso, que vai manter os bens públicos com a ONG, que já está lá instalada, mas a lei não exige prévia licitação. Pronto, resolvi o meu problema. Joia? Então, nas regras ou formas de classificações, né, nós vimos estas fundamentais. Agora, vamos só terminar, gente, falando aqui dos vícios que admitem a convalidação. Tomem cuidado, tá? Admitem vícios de competência, certo? Forma ou formalidade e de procedimento ou processo. Então, quando nós tivermos vícios, né, descumprimentos, ilegalidades sobre esses elementos, aí nós vamos estar falando de vícios que podem ser convalidados. Joia? Agora, lembrem que não admitem convalidação vícios de motivo, de objeto e
de finalidade principalmente, tá? Principalmente. A finalidade é o elemento mais sensível de todos naquilo que a gente chama de desvio de finalidade. Joia? Agora, além de vícios de ilegalidade, é possível que um ato, uma decisão ou um processo que era, quando foram editados, tá? Oportunos ou convenientes ao interesse público ou à coletividade, deixem de ser em virtude de um fato, evento ou nova norma. Saiu Niva. Vocês lembram do Niva, gente? Aquele carro russo? Não, né? Era do meu tempo. Né? Evento, né? Ou nova forma que altere o cenário fático ou jurídico, tornando aquilo em algo inoportuno ou inconveniente. Joia? Então aí falaremos de uma mera revogação. Uma mera revogação. Joia? E por fim, temos ainda uma coisa prevista em alguns diplomas da lei que se chama de sustação. Sustação, senhores, significa... Opa, com M não, né, professor? Sim, saiu errado. Significa que aquilo sob controle não poderá, naquele momento e naquela forma, irradiar ou emanar seus efeitos. Irradiar ou emanar seus efeitos. Certo? Então, nós vamos falar que haverá a sustação. Sustação. Professor, dá para dar um exemplo? Claro. Quer ver? Quando, por exemplo, o Tribunal de Contas identifica que um contrato assinado pela administração está irregular, está ilegal. Só que o Tribunal de Contas não pode tomar providências imediatas sobre os contratos assinados, sei lá, por um tribunal, né, para pagar uma certa coisa. Ele não pode. Então o Tribunal de Contas vai lá e avisa o tribunal que aquele contrato está ilegal e o tribunal tem que tomar providências quanto a isso. Agora vamos imaginar que o tal do tribunal não tomou providência alguma. Depois de um certo prazo, o Tribunal de Contas fala o seguinte: bom, eu avisei o tribunal, sei lá, o Tribunal Superior Eleitoral, que aquele contrato está irregular e ele não pode permitir pagamentos válidos. Como eles nada fizeram, então não quero nem saber, eu vou sustar a eficácia do contrato. Em outras palavras, ele vai suspender o contrato. Então o contrato ainda existe? Existe. Ele é válido? Ele é válido. Ele é eficaz? Por enquanto não. Por quê? Porque o Tribunal de Contas mandou sustar sua eficácia em virtude de uma ilegalidade que o tribunal foi avisado, mas ignorou. Belezura? Então, estas que nós falamos agora, senhores, são, digamos assim, os principais elementos,
que nós temos aqui quando a gente fala das classificações, né, sobre os atos e decisões. Joia? Então aqui estamos falando das classificações mais importantes. Mas agora, conhecido então, numa primeira aula de introdução, tudo aquilo que você deveria, né, ter de prévio conhecimento. E agora que falamos das classificações mais importantes, precisaremos nos aprofundar sobre cada um dos mecanismos de controle. Mas isso vai ser tema de aulas específicas, porque é muito importante, é bastante detalhado e é tema obrigatório, né, gente? Eu duvido, né, que a prova do CNU não traga, no mínimo, umas 2 ou 3 questões que envolvam o seu domínio sobre o tema do controle. Tá bom? Então, próximas aulas imperdíveis para a gente, né, terminar este tema tão importante e fundamental. A todo mundo, um excelente ano novo, já que é dia 1º, né? É como se a vida entregasse na sua mão o bloco em branco que fala: Tó, é teu, escreve aí o que você quer. E deixa eu aproveitar, já que é dia 1º, e te lembrar de um detalhe. Você lembra de você no dia 1º de janeiro de 2023? Lembra? Muito provavelmente você já estava insatisfeito com muitas coisas, você já tinha o desejo, né, de outras coisas, como, por exemplo, passar no concurso. E aí, você passou o ano de 2023 sem assumir isso para valer, eventualmente, né? Então, você ficou com aquela vontade, não, eu vou pegar, eu vou fazer para valer e tal, e não sei o quê, mas você não fez. Não com aquele empenho, aquela força, né? Então, preste atenção no que eu vou te falar agora. Em 1º de janeiro de 2025, você desejará ter iniciado para valer, com comprometimento e compromisso, os estudos em 1º de janeiro de 2024, que é hoje. Então assuma isso, né? Feche os olhos, né? Receba esse balde de responsabilidade que você tem sobre sua própria vida. E lembre-se, daqui a um ano você vai ter desejado ter começado para valer há um ano atrás. Só que o momento é agora, para que você não chegue dessa forma, 1º de janeiro de 2025. Um grande beijo a todos, caprichem nesse ano, arrebentem, e dia 5, daqui a 4 dias, temos mais uma live, ainda trabalhando o fundamental tema sobre o controle. Tá bom? Beijos, abraços, gente. Ótimo ano!